Jovem é vendida em leilão, sangrando após o parto. O fazendeiro pobre comprou e chocou a todos. Você já ouviu falar de uma moça que foi colocada em um leilão como se fosse um objeto, logo após viver o momento mais doloroso da sua vida? Pois é. Essa história aconteceu no interior do Brasil, numa época em que a injustiça e a crueldade marcavam famílias inteiras. O que vou te contar agora é tão surpreendente que você vai se emocionar do começo ao fim. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder histórias como essa, que mexem com o coração e fazem a gente refletir sobre a vida. Naquele dia abafado, de sol queimando a pele, o povoado de Itabaiana se reunia em frente ao galpão velho, onde sempre aconteciam os leilões. Mas, dessa vez, não eram apenas animais ou ferramentas antigas que estavam sendo oferecidos. Havia algo diferente, algo que chocava até os mais endurecidos daquela pequena cidade. Uma jovem, de rosto delicado e olhar perdido, estava ali diante de todos, como se fosse parte da mercadoria. O murmúrio entre a multidão crescia. Alguns cochichavam: "Isso não pode estar acontecendo." Mas vão mesmo vender uma moça desse jeito? Outros riam, debochados, como se presenciassem apenas mais um espetáculo cruel. E foi nesse cenário de espanto e indignação que um homem surgiu entre a multidão. Um fazendeiro jovem, de corpo forte e mãos calejadas pelo trabalho pesado, chamado Antônio. Ele não tinha riqueza, não tinha posses além da sua pequena fazenda e de um cavalo marrom já cansado, mas tinha algo que poucos ali mostravam: coragem e compaixão. O destino daquela moça, chamada Helena, parecia selado naquele instante. Mas o que ninguém sabia é que aquele encontro mudaria para sempre a vida dos dois. E a revelação que viria no final deixaria toda a cidade em choque. Eu preciso que você imagine comigo aquele galpão velho de tábua, chão batido, poeira no ar e um lampião balançando no gancho principal. A sanfona que tocava na venda ao lado silenciou, de repente, como se até a música tivesse vergonha do que ia acontecer. O leiloeiro, conhecido como Seu Dimas, subiu num caixote carcomido, ergueu o martelinho e gritou com aquela voz que cortava a alma: "Atenção, minha gente, lote único e diferente." Um burburinho cresceu. Eu ouvi senhoras tapando a boca, homens ajeitando o chapéu, uns curiosos subindo nas cercas. Ali, na frente de todos, estava Helena, muito jovem, tentando se cobrir com um xale claro. O olhar dela fugia, como quem procura uma porta que não existe. Não vou detalhar as dores que ela havia passado horas antes. Bastava olhar o rosto para sentir o peso de uma noite difícil. Eu me lembro de pensar: meu Deus, uma moça não é mercadoria. Seu Dimas bateu o martelo no ar, impaciente. Quem dá? Quem dá a primeira oferta? É uma moça de boa saúde, trabalha bem, é obediente. Vamos, minha gente. Uma senhora do banco de trás cochichou para a amiga: "Isso é pecado, Zulmira. Isso é errado demais." E a amiga respondeu, dura: "Pecado é não ter o que comer. O povo faz de tudo." No primeiro banco, um homem de terno claro, cheiro de fumo e olhar gelado cruzou as pernas. Era o coronel Laurindo Paiva, dono de metade das terras da região. Ele sorriu de canto, como quem assiste a uma partida já vencida. "Eu abro o lance", disse, sem levantar da cadeira. "Pois diga, coronel", respondeu Seu Dimas, alisando o bigode. "Um valor que nenhum desses coitados consegue cobrir." O silêncio caiu feito pedra. Alguns homens riram, outros engoliram seco. Helena apertou o xale contra o peito e eu vi seus dedos tremendo. Não de medo apenas, era o choque de quem percebe que está à mercê do mundo. Um caboclo magro de sandálias gastas arriscou: "Isso não tá certo, não. Gente não se vende." Seu Dimas rebateu, tentando manter a ordem. "Calhe a boca, Severino. Aqui é negócio. Se não vai comprar, não atrapalhe." Eu senti o ar ficar pesado. Padre Anselmo, que sempre passava na feira para benzer as barracas, apareceu na porta e por um
Instante pareceu que ele ia intervir, mas ficou parado, as mãos escondidas dentro das mangas do hábito, olhando sem voz. Muita gente boa ali tinha medo do coronel Laurindo. Medo e dependência. Helena respirou fundo e, num fio de voz, perguntou a seu Dimas: "O senhor pode, pelo menos, deixar eu beber um pouco d'água?" "Depois, menina." Ele cortou, olhando para o relógio de bolso. "Primeiro vamos resolver o que interessa." Aquela frase ficou me ecoando. O que interessa? Como se a dignidade dela fosse detalhe. Eu me aproximei mais do cercado e vi que Helena tentava manter o que restava de orgulho. A coluna ereta, o queixo firme, a voz baixinha que insistia: "Eu não sou coisa. Aqui todo mundo é coisa de alguém", disse um sujeito atrás de mim, cínico. O coronel Laurindo levantou, limpou a poeira da calça com a palma da mão e caminhou devagar, como quem saboreia a própria importância. Parou a 2 passos de Helena. "Olha só", ele disse, "uma moça de olhos claros, útil para a casa." Helena o encarou, com um ponto de coragem que me surpreendeu. "Eu não vou servir na casa de homem nenhum." Ele riu. "A vida não pergunta o que você quer, menina. Ela manda." 2 mulheres na plateia começaram a rezar baixinho, os dedos passando pelas contas do terço. Um vendedor de pamonha calou o grito de "quente, quentinha." Até as crianças que brincavam do lado de fora pararam o barulho, como se a vergonha tivesse atravessado as paredes. Seu Dimas ergueu o martelo de novo. "Coronel, confirmou o lance?" "Confirmo. E que ninguém se meta. Eu juro a você." Por um segundo parecia que não existia saída. A cidade inteira baixou os olhos. A gente sente quando a injustiça vai vencer outra vez, e dá um cansaço que pesa nos ombros. Helena mordeu o lábio para não chorar, e eu vi que ela queria desaparecer dali, virar vento, virar poeira, qualquer coisa. Foi então que no canto do galpão ouviu-se o som de passos firmes sobre o chão de terra. Não eram passos de quem corre, eram passos de quem decidiu. As cabeças viraram. Um homem alto que carregava no corpo o traço de quem vive da lida atravessou a multidão. As mangas arregaçadas mostravam braços fortes e os olhos, embora cansados, traziam uma chama que eu não via em mais ninguém naquele lugar. "Chega", ele disse sem levantar a voz. Seu Dimas franziu a testa. "O senhor pretende interromper o pregão?" "Eu pretendo interromper a vergonha", respondeu. O coronel Laurindo mordeu o sorriso, como quem acha graça de uma formiga, ousando morder um sapato. "Quem é você, rapaz?" "Antônio, da fazenda do Riacho Seco." "E tem como pagar mais do que eu?" o coronel provocou. Antônio olhou para Helena primeiro e só depois respondeu ao coronel: "Eu tenho o que basta." A plateia se remexeu, metade curiosa, metade temerosa. Seu Dimas tentou retomar o controle. "Muito bem, temos disputa. Quem cobre o lance do coronel?" O ar ficou em suspense, como um fio prestes a arrebentar. Eu senti que ali, naquele minuto, a história mudaria de rumo, mas ninguém sabia como. Helena, ainda sem entender, perguntou baixinho para Antônio: "Por que o senhor está fazendo isso?" Ele respirou, como quem escolhe as palavras. "Porque alguém precisa. E porque tem coisa que a gente não negocia." O coronel Laurindo coçou o queixo irônico. "Então mostre o que você tem." Eu segurei o fôlego. A multidão também. E foi nesse exato ponto, com o martelo suspenso e o destino de Helena pendurado no ar, que a feira inteira parou. O que Antônio ofereceu em seguida é o que ninguém ali imaginava. E foi isso que começou a virar a história do avesso, passo a passo, até o choque final que eu ainda vou te revelar. Eu me lembro do momento exato em que ele surgiu, cortando a poeira do galpão como quem abre caminho com a própria presença. Antônio, 28 anos, chapéu baixo, manga arregaçada, braços de quem conhece a lida desde cedo. Forte, musculoso, mas com um jeito simples que entregava a vida dura. Terra no cano da bota, nódoa de suor na camisa. Não era homem de fala grande, era de atitude.
E foi com essa atitude silenciosa que ele atravessou a feira, enquanto todo mundo segurava o fôlego por medo do coronel Laurindo. A gente no interior reconhece quem trabalha pela postura. Ombros firmes, olhar direto, a respiração que não se apressa. Antônio parou perto do cercado, o cavalo marrom amarrado num poste de aroeira. Aquele cavalo, eu digo a você, era mais que um animal de serviço. Era companhia de estrada, era amigo de sol a sol. Muita gente ali sabia que para um homem simples, abrir mão de um cavalo é como abrir mão de um pedaço da própria vida. O senhor pretende interromper o negócio, rapaz? O leiloeiro seu Dimas perguntou, com a impaciência de quem já tinha comprador certo. Antônio ergueu o rosto sem se alterar. Pretendo impedir uma injustiça. O burburinho cresceu. Teve quem risse, teve quem virasse a cara com pena. Padre Anselmo se aproximou um passo, a mão no queixo, como quem reza sem voz. Do lado, a sanfona da venda tentou recomeçar uma moda, mas a música morreu na primeira nota. Aquele galpão, com suas tábuas antigas e o cheiro de madeira úmida, parecia respirar junto com as pessoas. Helena, quieta, manteve o chale nos ombros e não olhou para ninguém por um instante. Depois, juntou coragem e encarou o estranho. O senhor, por que veio aqui? Antônio não se virou para o coro de curiosos. Respondeu olhando para ela. Porque alguém precisa vir. O coronel Laurindo sorriu de canto, ajeitando a aba do chapéu fino. Esse alguém tem dinheiro? Antônio correu o polegar no bolso, sentindo o tecido ralo da calça como quem confirma o que tem e o que não tem. Eu vi no gesto a honestidade de quem conta moedinhas para fechar a feira. Tenho o que é meu, disse calmo, e o que vale. A plateia mordeu o silêncio. Eu, que narrava tudo por dentro, lembrei do que se dizia do Antônio. Ficou sozinho muito cedo. Herdou um canto de chão à beira do riacho seco. Pagava dívida com safra curta e vivia do que plantava com as próprias mãos. Na casa simples, um oratório herdado da mãe e uma cama de tábuas que rangia na ventania. Companheira, só a rotina e o cavalo marrom, que atendia por Pajeú. Nada de luxo, nada de sobra. Mas havia um respeito que não se compra, o respeito de quem não falta com a palavra. Moça, ele disse, agora baixo, para que só ela o visse. Ninguém devia passar por isso. Helena apertou as pontas do chale, sem saber se agradecia ou se temia piora. Se o senhor tentar, eles vão se voltar contra você. Eu já vivo contra o vento, Antônio respondeu, e ainda não caí. O coronel bateu o salto no chão batido, impaciente. Vamos encurtar a conversa. Aqui não é lugar de sermão. É lugar de quem pode. Antônio virou de leve a cabeça, mas não tomou a provocação. Era homem sabido. Discutir com poderoso em público é entregar munição. Em vez disso, fez o que gente firme faz. Aproximou-se de seu Dimas. Se o senhor quer negócio, eu tenho um. Atenção esticou. Como corda de violão. Os homens do coronel se entreolharam, prontos para desdenhar. Eu vi dois capangas cruzando os braços, aqueles bigodes finos e olhar que mede as pessoas de cima a baixo. No teto, o lampião chacoalhou com a aragem, lançando sombras nas paredes. Era como se o próprio lugar perguntasse qual seria a coragem do dia. Seu Dimas pigarreou, ajeitou o relógio de bolso e fingiu cortesia. Pois diga, Antônio do Riacho Seco, o que é que você traz que valha essa moça? Antônio não respondeu logo. Ele foi até o poste de aroeira, passou a mão na nuca do cavalo Pajeú e encostou a testa no animal por um segundo. Quem entende de campo sabe, aquele gesto é conversa de amigo. Quando voltou, o olhar dele tinha aquela decisão que não volta atrás. Eu não vou discutir valor com quem mede gente como se mede saco de milho, falou sem elevar a voz. Vou apresentar o que eu posso entregar. Helena prendeu a respiração. Eu também. Tinha no ar uma mistura de coragem e loucura, que às vezes se encontra nos dias mais duros, e são justamente esses dias que viram história.
Antônio então tirou do bolso um saquinho de pano com poucas moedas, as mesmas que ele vinha juntando para comprar semente, e pousou o saquinho na mesa do pregão. O som das moedas foi pequeno, mas bateu forte no peito de quem estava perto. E ele não parou aí. Manteve a mão no saquinho, como quem diz, isso é só o começo. O senhor acha que com trocado vai cobrir a oferta do coronel? Seu Dimas zombou, tentando puxar risos. Antônio não deu risada, não deu desculpa, apenas sustentou. Eu vou cobrir com o que tem mais valor para mim. Eu, narrando, sabia que aquela frase tinha peso de decisão, porque no interior, o que mais vale para um homem honesto nem sempre é o dinheiro. Às vezes é o instrumento de trabalho, a liberdade ou a própria paz. Helena mordeu o lábio, a voz num fio. O senhor não me conhece. Não preciso te conhecer para saber que você é gente, respondeu Antônio. E gente não se põe em palanque. O coronel bufou, como quem perde a graça. Chega de romance, diga logo o que vai dar, cabra. Antônio respirou fundo, olhou de novo para Pajeú e eu entendi. Ele estava se despedindo em pensamento. O cavalo virou a orelha, como se também entendesse. Foi um segundo que durou uma eternidade, e então Antônio avançou um passo, firme como o sol do meio-dia, para anunciar o que colocaria na mesa. Algo que nenhum de nós ali esperava, e que começaria a mudar a sorte de Helena, dele, e sem que o coronel soubesse, o destino da cidade inteira. Mas isso eu vou te contar no próximo tópico, porque é aí que a história vira de vez. Agora me diz, de que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa narrativa está chegando. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o estalo das tábuas do galpão, como se até a madeira protestasse contra aquilo. Antônio respirou fundo, ajeitou o chapéu na cabeça e ergueu a voz com firmeza. Eu dou o meu cavalo. Um zunido percorreu a multidão. Era incredulidade, surpresa, até indignação. O Pajeú, aquele cavalo marrom que todos conheciam, companheiro de estrada, animal de confiança, era a maior riqueza que Antônio tinha. Mais do que as poucas moedas no bolso, mais do que a própria casa simples. Ele estava oferecendo um pedaço de si. Seu Dimas arregalou os olhos, tentando segurar a pose de leiloeiro. Um cavalo? O senhor está falando sério, Antônio? Tão sério quanto o sol que nasce todo dia? Respondeu sem vacilar. O coronel Laurindo riu alto, debochado, com o peito estufado. Esse cavalo mal aguenta arado, quer trocar bicho cansado por mulher? Você não passa de um tolo. Mas o riso dele não contagiou como antes. Parte da plateia, em silêncio, começou a encarar aquela cena de outro jeito. A coragem de Antônio plantava algo diferente no coração do povo. Helena, ainda com o xale apertado nos ombros, levantou os olhos para ele. Era como se não acreditasse no que ouvia. A voz saiu, trêmula, quase sussurrada. O senhor vai abrir mão do que mais tem de valor. Antônio se virou um instante para ela firme. Melhor perder um cavalo do que deixar perder a dignidade de alguém. As palavras ecoaram pelo galpão. Até quem antes zombava ficou quieto. O padre Anselmo passou a mão no terço e baixou a cabeça, como quem abençoava em silêncio aquela decisão. Seu Dimas, percebendo que a situação fugia do controle, coçou a barba e tentou retomar o tom prático. Muito bem. O rapaz oferece um cavalo e moedas. Quem cobre? O coronel bateu a palma da mão na mesa, irritado. Isso é uma afronta. Eu ofereci dinheiro de verdade e vocês querem considerar um cavalo magro? Antônio não se abalou. Dinheiro o senhor tem de sobra, mas coragem, não. O comentário arrancou murmúrios. Alguns homens sorriram de lado, outros disfarçaram, mas todos sabiam que o coronel não gostava de ser desafiado. Laurindo estreitou os olhos, a respiração pesada, mas não respondeu. No fundo da multidão, uma senhora murmurou: que Deus proteja esse moço, porque está mexendo com gente perigosa. O martelo de seu Dimas ainda tremia na mão, indeciso. Ele olhou para o coronel, depois para Antônio e, por fim, para a jovem que continuava firme no palanque.
O leiloeiro nunca fora homem de recusar lucro, mas naquela hora o que se via era mais do que negócio. Era uma disputa de valores, de honra contra poder. Pois que seja, disse seu Dimas batendo o martelo. Vendida! O som ecoou forte e a cidade nunca, mas esqueceu daquele instante. O povo murmurava, alguns batiam palmas tímidas, outros olhavam para o chão com receio do coronel. Antônio caminhou até o palanque. Helena, surpresa, hesitou. Ele estendeu os braços e falou baixo. Vamos embora daqui. Ela, com lágrimas contidas, apenas respondeu. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, disse ele. Precisa apenas recomeçar. E assim, carregando a moça nos braços, enquanto os olhares da feira inteira o seguiam, Antônio saiu do... Atrás dele, o coronel Laurindo, vermelho de raiva, jurava vingança em silêncio. E foi desse jeito que começou uma jornada de dor, coragem e amor, marcada pela escolha de um homem simples que se levantou contra todo um sistema. O que parecia impossível naquele momento era apenas o primeiro passo de uma luta muito maior que estava por vir. O barulho do martelo ainda ecoava quando Antônio desceu do palanque e, sem esperar que alguém o ajudasse, estendeu os braços para Helena. Ela hesitou. Olhou para o povo, olhou para o coronel Laurindo, que roía os dentes de raiva, e enfim se deixou levar. O corpo dela era leve como uma pena, mas pesado de tanta dor. Antônio a carregava como quem carrega uma vida inteira, e naquele instante era exatamente isso que ele fazia. A multidão abriu caminho. Ninguém ousava impedir, mas os cochichos se multiplicavam. Esse rapaz não sabe com quem mexeu, sussurrou um homem de chapéu baixo. Vai acabar pagando caro, respondeu outro. Do fundo, o Pichontos, coronel Laurindo, soltou um grito carregado de ódio. Isso não vai ficar assim, Antônio. Você ainda vai se arrepender. Antônio parou por um instante, virou a cabeça e respondeu num tom firme, sem gritar. Arrepende-se quem não tem coragem. Eu só fiz o que era certo. E seguiu adiante, sem dar mais importância. Lá fora, o sol ainda queimava forte. O cavalo Pajeú, já entregue como parte do negócio, relinchava preso ao poste. Antônio olhou para o animal, com um aperto no peito. Era como dizer adeus a um amigo. Helena percebeu e falou baixinho. Eu sinto muito. O senhor abriu mão dele por minha causa. Antônio suspirou, apertando mais o passo. Cavalo a gente arruma outro, mas gente de bem, que merece respeito, essa a gente não deixa perder. Ele caminhava firme, cada passo levantando poeira, enquanto os olhares ficavam para trás. Helena, mesmo fraca, tentava segurar o choro. Olhou para ele e murmurou. Eu não entendo. Por que fez isso? Porque se fosse comigo, eu gostaria que alguém tivesse feito o mesmo, respondeu. Os dois se afastaram do galpão, passando pelo largo da feira. As barracas de milho e rapadura estavam silenciosas, como se até os vendedores não soubessem se deviam vender ou assistir àquele momento. Crianças pararam de brincar. Mulheres seguraram o terço no peito e homens cruzaram os braços refletindo. Não era comum ver alguém enfrentar o coronel e sair de pé. Ao chegar na beira da estrada, Antônio parou, ajeitou Helena nos braços e perguntou. Consegue andar? Ela balançou a cabeça devagar. Ainda não, mas eu prometo que vou me esforçar. Não precisa prometer nada, disse ele. Só precisa descansar. E seguiram caminho, se afastando da cidade. Atrás deles, o coronel Laurindo ainda praguejava, jurando vingança. Mas naquela hora, nem Helena nem Antônio se importavam com o que o poderoso dizia. Eles só queriam distância do escárnio e da dor que haviam deixado para trás. Na poeira daquela estrada, começou uma nova história. Uma história marcada por sofrimento, sim, mas também pela coragem de um homem simples que escolheu a dignidade de uma moça acima de tudo. E é justamente por isso que cada detalhe, a partir daqui, vai te prender ainda mais. Porque o que parecia apenas um gesto de compaixão, na verdade, era o início de uma luta contra forças muito maiores do que eles podiam imaginar.
Se essa história já mexeu com você até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa narrativa de coragem e injustiça. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias fortes como essa. A estrada de terra parecia não ter fim. O sol já não queimava como antes, e a brisa da tarde começava a soprar mais fresca. Antônio caminhava firme, e Helena, apoiada em seu braço, tentava acompanhar os passos, mesmo que a cada movimento seu corpo denunciasse o cansaço. Os dois seguiam em silêncio, até chegarem à pequena casa de barro e madeira que Antônio chamava de lar. Era simples, com telhas antigas e um alpendre gasto, mas tinha o que mais importava, um abrigo seguro. Quando entraram, Helena olhou ao redor e respirou fundo. Não havia luxo algum. Apenas uma mesa de madeira marcada pelo tempo, 2 cadeiras, uma cama singela num canto e um oratório com a imagem de Nossa Senhora iluminada por uma vela. Mesmo assim, para ela, aquele lugar parecia mais digno do que qualquer salão luxuoso da cidade. Antônio a ajudou a sentar-se e trouxe um copo de água fresca do pote de barro. "Toma, moça, vai te fazer bem." Ela bebeu devagar, como se cada gole lavasse um pedaço da sua dor. Depois de um tempo, Helena abaixou os olhos, mexendo no xale que ainda cobria seus ombros, e murmurou: "O senhor não sabe de onde eu vim." Antônio se sentou diante dela, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando com calma. "Me conta se quiser. Eu só sei que ninguém merece o que fizeram com você." As lágrimas, contidas até então, escorreram silenciosas pelo rosto dela. "Eu tinha uma família, mas quando descobriram que eu estava esperando um filho, viraram as costas para mim. Diziam que eu tinha desonrado o nome deles. Eu implorei por ajuda, mas não me ouviram." Antônio apertou os punhos, em silêncio. "Me botaram para fora de casa. Disseram que não queriam carregar vergonha dentro das paredes. E quando o homem que me prometeu casamento soube da criança..." A voz dela falhou e ela engoliu em seco. "Ele sumiu. Nunca mais quis me ver." Antônio levantou o olhar, indignado. "Quem faz isso não é homem de verdade." Helena respirou fundo, tentando continuar. "Eu fiquei sozinha, e quando o momento chegou, eu não tive ninguém do meu lado. Depois me entregaram como se eu fosse peso morto, como se eu não fosse gente." O silêncio caiu pesado no quarto. O vento da tarde fez ranger as janelas, como se até a casa sentisse a dor dela. Antônio passou a mão pelo rosto, tentando encontrar palavras, mas tudo o que conseguiu dizer foi: "Você não devia ter passado por isso. Nunca." Helena enxugou as lágrimas com as próprias mãos e acrescentou num sussurro: "O bebê não resistiu. Levaram ele embora antes mesmo de eu poder segurar." A confissão encheu o espaço de uma tristeza quase palpável. Antônio se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando o horizonte, tentando engolir a revolta. Depois, voltou e falou com voz firme: "Eu não posso mudar o que já aconteceu, mas daqui para frente, enquanto eu puder, você nunca mais vai estar sozinha." Helena ergueu os olhos marejados para ele e, pela primeira vez, sentiu uma faísca de esperança no meio da escuridão que a cercava. Aquele homem simples, de fala mansa e mãos calejadas, parecia carregar dentro de si uma força capaz de sustentar não só a própria vida, mas também a dela. E foi assim, naquela tarde silenciosa, que Helena começou a dividir o peso do seu passado com alguém que estava disposto a carregá-lo junto. O sofrimento ainda era imenso, mas pela primeira vez não era mais um fardo solitário. Naquela noite, a lua iluminava a pequena casa de Antônio com sua claridade prateada. Helena, deitada na cama simples, não conseguia dormir. O vento passava pelas frestas da janela e trazia consigo memórias que insistiam em voltar. Antônio, percebendo o olhar distante dela, puxou uma cadeira e se sentou ao lado. "Não precisa forçar o sono, moça. Às vezes é melhor falar do que guardar", disse ele, com a voz calma. Helena suspirou fundo e, depois de alguns segundos de silêncio, começou a contar o que lhe doía mais.
Eu só queria ter segurado meu filho pelo... menos uma vez. A voz dela saiu trêmula. Quando ele nasceu, eu estava tão fraca. Ouvi o choro, mas durou tão pouco. E então, só me disseram que ele não resistiu. Levaram embora às pressas, nem me deixaram ver. As lágrimas escorreram devagar, e ela tapou o rosto com as mãos. Antônio respirou fundo, sentindo aquela dor como se fosse sua. Ficou alguns instantes em silêncio, deixando que ela falasse tudo o que precisava. Enterraram ele num canto pobre do cemitério, sem nome, sem nada. Helena continuou com a voz embargada. Eu penso que ninguém jamais vai lembrar dele. Antônio levantou-se da cadeira, caminhou até o oratório e acendeu outra vela. Voltou, ajoelhou-se diante dela e falou firme, mas com os olhos marejados. Pois eu vou lembrar. A partir de hoje, ele não é só teu, é meu também. Enquanto eu viver, vou rezar por essa criança como se fosse sangue do meu sangue. Helena o encarou surpresa, como se não esperasse que alguém pudesse dividir essa dor com ela. Um soluço escapou, mas também um suspiro de alívio, como quem encontra abrigo em meio à tempestade. Você não me deve nada, Antônio. Não precisa carregar essa cruz comigo, disse ela, tentando conter o choro. Ele balançou a cabeça firme. Não é dívida, é escolha. Quem já conheceu a solidão sabe que ninguém devia passar por ela. Naquela hora, Helena se permitiu descansar nos braços daquele homem que, mesmo sem laços de sangue, se oferecia para dividir sua dor. E foi nesse gesto silencioso que um vínculo começou a nascer, mais forte do que qualquer contrato, mais puro do que qualquer promessa. O luar seguia iluminando a casa simples, e embora a perda fosse irreparável, Helena já não sentia que carregava a lembrança sozinha. Havia alguém disposto a guardar com ela, a rezar com ela, a se lembrar com ela. Agora eu quero saber de você que está acompanhando essa história. Se fosse no seu lugar, você teria coragem de abrir o coração para alguém e dividir uma dor tão profunda, ou guardaria tudo em silêncio? Deixe sua resposta nos comentários. No dia seguinte, o primeiro canto do galo veio junto com um vento fresco do amanhecer. A casa de Antônio cheirava a café passado no coador de pano e a pão de milho quente. Eu vi quando ele levantou mais cedo do que de costume, acendeu o fogão a lenha e deixou uma canja apurando devagar, com um punhado de coentro por cima, do jeito simples do interior. Tudo para que Helena tivesse força. Vai comer só quando tiver vontade, disse ele mexendo a panela. O resto eu deixo no trempe, para ficar quentinho. Helena assentiu com um olhar tímido. A voz dela ainda vinha baixa. Obrigada. Faz tempo que ninguém cozinha pensando em mim. Antônio ajeitou a cadeira para ela, trouxe um prato fundo e soprou a fumaça antes de entregar. Tudo com um cuidado de quem tem medo de quebrar um cristal. Naquela mesa, marcada por anos de uso, coube um silêncio bom, desses que descansam o coração. Depois do almoço, ele estendeu um pano no alpendre e separou algumas folhas que tinha guardado no jiral: macela, erva cidreira, um tanto de mastruz. Minha mãe me ensinou, contou quase em segredo. Chá não cura a vida toda, mas ajuda a atravessar o dia. A sua mãe devia ser uma boa mulher, disse Helena. Era, e era brava também. Me ensinou a respeitar o passo dos outros. Cada um tem seu tempo. Para que Helena tivesse privacidade, Antônio improvisou uma cortina de chita dividindo o quarto da casa. Pregou o tecido com todo capricho, medindo com os dedos, batendo o martelo devagar para não assustar. Também lavou lençóis no riacho, esfregando com sabão de barra até a espuma escorrer clara, e estendeu ao sol sobre o varal de arame. Eu te digo, aquela cena simples era o retrato do cuidado. No fim da tarde, ele trouxe um vestido usado de uma caixa antiga, peça guardada da mãe, e perguntou respeitoso: se não se importar, pode usar até a gente arrumar outro. Helena segurou o tecido como quem recebe um abraço. Vou cuidar bem, prometo. Os dias foram ganhando ritmo. De manhã, Antônio ia ver a roça pequena. Mandioca, feijão de corda, um canteiro de coentro.
e voltava para casa mais cedo do que de costume. Repartia o trabalho em pedaços para estar por perto caso Helena precisasse de ajuda. Ela, aos poucos, foi retomando o corpo e o ânimo. Varreu o chão, passou um pano na mesa, trocou a água do pote de barro e, quando viu, estava cantando baixinho uma moda antiga que lembrava a infância. Se cansar, pare, ele dizia sempre. Aqui ninguém prova nada para ninguém. Eu quero me sentir viva de novo. Ela respondia com um sorriso tímido. Certa noite, a lamparina fazia um círculo de luz amarela na parede. Helena tirou do xale um cordão simples com um pingente amassado, marcado por um monograma que ninguém reconheceria de primeira. Guardou dentro do oratório, ao lado da vela. Antônio percebeu, mas não perguntou. Tinha aprendido com a mãe que algumas respostas chegam sozinhas, no tempo certo. Quando chovia leve, ele ajeitava o telhado, para a água não pingar no quarto dela. Quando o sol apertava, estendia uma esteira na sombra do umbuzeiro e deixava uma moringa de água fresca por perto. E quando as lembranças vinham pesadas, e vinham como toda dor que ainda está aprendendo a passar, ele sentava no batente da porta, sem dizer muito, apenas estando ali. Presença também é remédio. Antônio. Ela chamou num fim de tarde, a voz firme pela primeira vez. Eu não sei como agradecer a forma como me trata. Não precisa me agradecer, respondeu. Só não desista de você. O resto a gente enfrenta do jeito que der. Uma semana depois, Helena pediu para ir até a beira do riacho. Queria lavar o próprio xale. Antônio foi junto, sem invadir a força que ela estava recuperando. Sentou numa pedra, ficou olhando a água correr. A vida é assim mesmo, disse pensando alto. Vai levando o que não presta e deixando a pedra mais lisa. Helena torceu o pano, sorriu de canto. Quem sabe eu fico lisa também, sem tanto corte por dentro. Fica, ele garantiu. Pedra lisa é a que mais reluz no sol. Aos poucos, o cuidado virou rotina, e a rotina virou segurança. Helena começou a dormir melhor, começou a comer com vontade, começou a se olhar no espelho rachado do quarto e a reconhecer o próprio rosto sem medo. Antônio, por sua vez, sentia a falta do cavalo Pajeú como quem sente saudade de um irmão, mas não deixou que a tristeza criasse sombra em casa. No lugar do silêncio, ele trouxe um rádio antigo emprestado do vizinho e nas noites de sábado deixava uma sanfona distante entrar pela janela. A música ajuda a gente a lembrar que o mundo não acabou, comentou. E que a gente ainda pode começar de novo, completou Helena. Naquele pedacinho de chão à beira do riacho seco, duas vidas machucadas aprenderam um jeito simples de se refazer, com respeito, com tempo e com pequenos gestos. O sofrimento ainda morava ali, é verdade, mas agora dividia o espaço com algo novo que eu não ouso chamar de esperança apenas. Era mais que isso. Era o começo de um sentimento limpo, que não precisa de palavra grande para existir. Só que o mundo lá fora não gosta quando a dignidade renasce onde esperavam ruína. E foi justamente quando Helena juntou coragem para sair de casa e dar seus primeiros passos na cidade que o veneno do falatório começou a pingar. E é aí que a nossa história dá outro nó. Na semana seguinte, quando o sol ainda nascia por trás do umbuzeiro grande, Helena pediu que a deixasse ir até a cidade. Queria comprar linha e agulha, consertar o vestido herdado da mãe de Antônio e, sobretudo, provar a si mesma que conseguia caminhar fora das paredes da casa. Antônio pensou um instante, mediu o vento e concordou com a cabeça. A gente vai devagar. Se cansar, encosta. Eu vou conseguir, disse ela, mais para convencer o próprio coração do que a ele. Vestida com o tecido florido, cabelos presos num coque simples, Helena atravessou o terreiro com passo curto, mas firme. Os dois tomaram a estrada de Dintu, terra, e o barulho das folhas secas sob as botas parecia anunciar que havia uma força nova surgindo ali. Quando alcançaram a primeira rua de Itabaiana, o povo já estava de portas abertas.
banca de rapadura, caixotes de tomate, cheiro de café torrado. E junto com o cheiro bom, o outro, o do falatório. No balcão da venda de seu Firmino, a conversa morreu assim que eles entraram. Duas comadres se entreolharam. Um sujeito no fundo, com o jornal aberto, levou o papel ao rosto como se quisesse se esconder por trás da letra impressa. Helena fingiu não perceber. "Bom dia", disse ela com gentileza. "O senhor tem linha e agulha?" Seu Firmino coçou a nuca, os olhos escorregando para Antônio e depois voltando para ela. Tem sim, mas hoje a conta tá complicada. Eu pago agora", respondeu Helena, abrindo a mão com as moedinhas que Antônio lhe dera. O comerciante parou, pesado, e pigarreou. "Melhor a senhora procurar em outra venda." Antônio franziu o senho, sem elevar a voz. "Por o quê?" Seu Firmino encolheu os ombros, como quem pede desculpas sem dizer a palavra. "Homem tem sua posição na cidade, Antônio. Você sabe. E eu dependo de freguês grande." Helena recolheu as moedas devagar, como quem guarda junto um pedaço de orgulho. "Vamos", disse, querendo ir embora antes que o rosto traísse a mágoa. Foram à mercearia de Dona Alzira. Na porta, duas moças cochicharam sem disfarçar. "É aquela, a comprada. Dizem que foi no meio da feira." Helena fingiu não ouvir, mas a palavra, curta e fria, grudou por dentro como espinho. Dona Alzira, que tinha fama de justa, hesitou. Olhou para Antônio, para a rua, para o teto, como se buscasse coragem no madeirame. Então, fez o que seu coração mandou. "Linha e agulha? Tenho sim." Colocou o pacotinho no balcão. E, para surpresa de Helena, empurrou também um carretel a mais. "Esse aqui vai de brinde." Os olhos de Helena brilharam de um jeito miúdo, contido. "Obrigada, de verdade." Dona Alzira deu de ombros. "Mulher precisa de ferramenta para costurar a própria vida, minha filha." Mas a cidade, ferida pelo orgulho do coronel Laurindo, não ia facilitar. Na saída, os dois cruzaram com Padre Anselmo, que apertou as mãos de Helena com um carinho que não cabia em sermão. "Filha, mantenha a cabeça erguida." "Tô tentando, padre," ela respondeu. Antes que o padre completasse a bênção, dois capangas do coronel, Bira e Zezim, encostaram na esquina. O jeito não era de ataque, era de recado. "Dia bonito, não é, Antônio?" disse Bira com o sorriso torto. "O sol nasce para todo mundo," respondeu Antônio, sem dar espaço. Zezim bateu a poeira do chapéu e falou com desdém. "Só não se acostumem. Cidade pequena tem memória comprida." Helena segurou no braço de Antônio. Ele não recuou, mas também não avançou. Sabia medir briga. "Bora, Helena. A gente tem mais o que fazer do que dar conversa a vento ruim." No armazém de secos e molhados, a cena se repetiu. Seu Osório fingiu que não tinha farinha. E farinha, ele tinha sacos e sacos. Na biqueira do chafariz, duas senhoras pararam de lavar roupas só para ver Helena passar, como quem assiste a um desfile de vergonha que não lhes pertenciam, mas do qual queriam participar. E no banco da praça, onde os homens liam notícias da capital, surgiu a manchete maior de todas, a fofoca. "Coronel Laurindo disse que essa mulher aí trouxe desgraça." Alguém soprou. "E desgraça pega", respondeu outro supersticioso. Helena respirou, firme, e pediu a Antônio que a deixasse sentar um pouco na sombra da gameleira. "Eu vou aguentar", disse ela baixinho. "Só me dá um minuto." Antônio se agachou à frente dela, a mão aberta, sem tocar, mas oferecendo o apoio. "Você não está sozinha. Olha para mim." Ela encontrou os olhos dele e ali havia o chão que faltava. "O que eles dizem não é você, Helena. É o medo deles." "Medo de quê?" "De que você prove que dignidade não se compra nem se quebra." Quando ela se levantou, o passo já era outro. Entraram na pequena farmácia de Seu. Nestor, homem seco, porém justo como uma régua. Ele não fez careta, não torceu o nariz. Apenas vendeu o que ela pediu e desejou boa tarde. Coisa simples e, por isso mesmo, grandiosa. "Gente que trabalha direito ainda existe", disse Antônio ao saírem. E isso me dá força." No caminho de volta, passaram diante do casarão do coronel Laurindo.
A janela de madeira se abriu e a figura dele surgiu, rígida, impecável, o olhar frio de quem julgava o mundo. Achou bom passear, Antônio? E trazer ar fresco para a cidade, respondeu, sem subir o tom. Cuidado para esse vento não virar vendaval. O coronel devolveu, deixando a janela bater. Helena caminhou, o rosto voltando a ser dela. Cada porta fechada doeu, mas cada gesto miúdo de respeito costurou um ponto novo na coragem. Na esquina, Dona Ritinha, costureira, chamou baixinho. Se precisar, trago a máquina lá em casa. A gente ajeita o vestido, minha filha. Eu agradeço demais, disse Helena, emocionada. A língua do povo não... Bota a linha no pano, concluiu a costureira e piscou. Quando os dois deixaram a última rua para pegar outra vez a estrada de terra, o céu já dourava. Helena apertou o pacote de linhas contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia escolher o próprio passo, ainda que o caminho fosse comprido. Antônio caminhava ao lado, atento sem ser sombra, presença sem ser prisão. Obrigada por ficar do meu lado, ela disse. Eu não estou do seu lado, Helena. Ele sorriu de leve. Eu estou com você. E assim, sem barulho, a cidade ensinou o que tinha de mais duro e, sem querer, fortaleceu aquilo que mais temia, a dignidade de dois corações que estavam aprendendo a bater no mesmo compasso. O mundo pode apontar o dedo, mas não sabe medir o tamanho da verdade quando ela decide ficar de pé. Vocês já se inscreveram no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Os dias seguintes foram se ajeitando como peças que finalmente encontram o lugar certo. Eu vi quando a casa de Antônio começou a ter outro som. Não mais o estalo seco das tábuas sozinhas, mas a conversa baixa, o tinir de prato, o arrastar de cadeira na hora do café. Helena acordava cedo, sentava no alpendre para tomar o primeiro gole de luz e dali observava o terreiro numa calma que ela nunca tinha permitido a si mesma. Não era felicidade ainda. Era um tipo de sossego que prepara a terra para a semente. Antônio, por sua vez, aprendeu a ficar por perto sem invadir. Descia para a roça, voltava, com as mãos cheirando a folhas e antes de entrar, limpava as botas no batente como quem pede licença à casa e a quem mora nela. Um dia, trouxe um maço de manjericão. Minha mãe dizia que planta boa afasta tristeza, comentou de leve. Helena aspirou o perfume, fechando os olhos um instante. Se afasta a tristeza, a gente põe no peitoril para ver se pega a rua também. Ela começou a cuidar do que podia. Lavou a cortina de chita, remendou a colcha, ajeitou o oratório e, com paciência, bordou nas beiradas um ramo simples, como quem costura um desenho de esperança. Quando cansava, sentava com o chale nos ombros e deixava o tempo passar sobre ela, sem culpa. Antônio entendia. Tinha aprendido que há dores que não se empurram, se atravessam a passos curtos. Você sabe ler, Helena? Ele perguntou uma tarde, com o rádio sussurrando uma toada distante. Aprendi pouca coisa, mais de ouvir do que de letra. Antônio pegou um almanaque velho, abriu na mesa e apontou as palavras com um indicador. Devagar. Então a gente pratica. Hoje é casa. Ela sorriu de canto. Casa eu já entendo, mas agora você escreve. É diferente quando a mão da gente confirma o que o coração quer. Letra por letra, Helena escreveu casa, tortinho, mas inteiro. E quando terminou, pousou o lápis ao lado do papel como quem larga um peso e, sem perceber, respirou mais fundo. Antônio não elogiou alto. Apenas guardou o papel numa lata de biscoito, com cuidado. Gesto pequeno, mas que garante permanência. À noite, os dois passaram a caminhar até o riacho para molhar os pés. O céu de Itabaiana parecia maior quando caía a tarde, e o cheiro de terra molhada guardava o mundo num silêncio bom. Helena contava histórias de infância, as que ainda podiam ser contadas. As brincadeiras no quintal, a primeira vez que viu o mar, uma festa de padroeiro em que dançou até doer as pernas, o gosto do doce de caju que a tia fazia. Antônio escutava, não interrompia.
Às vezes, soltava uma risada curta, dessas que saem sem licença. Você ri pouco, Antônio. Ela brincou enfiando o dedo na água. Eu desaprendi um pouco, ele confessou, mas acho que dá para voltar. Tudo que é da gente dá para voltar, disse, olhando o reflexo no rio. Até o riso sabe o caminho. No quintal, plantaram juntos um canteiro de coentro e outro de flores miúdas que o vento trouxe num dia de trovoada. Helena cavou com uma colher de pau. Ele abriu espaço com a enxadinha e cada muda ganhou seu pedaço de chão. Se pegar, vira cor, ele disse. Se não pegar, a gente tenta de novo. Ela devolveu com naturalidade. Nesses dias, o pingente com monograma, aquele que Helena guardara no oratório, parecia brilhar diferente, não por ouro, mas por memória. Certa tarde, ela o tirou, passou um pano e recostou no peito antes de recolocar. Antônio viu, mas calou. Guardou a pergunta para o tempo certo, porque entendeu que algumas respostas chegam como chuva boa. Não adiantam se chegam antes da hora. Quando as noites ficavam mais frias, Helena trazia o chale e Antônio avivava o fogo do fogão a lenha. Ele contava das enchentes do Riacho Seco, do ano em que perdeu quase tudo, do dia em que a mãe partiu depois de uma febre que a medicina da região não alcançou. Não usava a palavra triste para enfeitar o sofrimento, dizia simples, como quem aponta o mapa, e ao final sempre deixava um fio de luz. Foi o que sobrou de mim que me fez ficar de pé. Helena assentia, como quem reconhece o terreno de outro caminhante. Às vezes, a cidade se intrometia com um zunido de maldade. Um recado torto chegava pelo vizinho, um olhar atravessado na venda, uma risada de canto de boca na esquina. Helena sentia o corpo arriar, e Antônio, percebendo, inventava serviço besta para tirá-la do centro do vento ruim. Vem ver a lua dali do umbuzeiro, ele chamava. De lá é diferente. A lua é a mesma, mas a gente é outro quando muda de lugar. Sem promessas grandes, sem juramentos, a casa foi pegando a forma de dois. Na prateleira, apareceram duas canecas. No varal, o vento batia em dois panos. No batente, dois pares de sandália. E ainda assim, havia respeito claro, como cerca bem posta. Nenhuma pressa, nenhum passo, além do que o coração pudesse dar, sem tropeço. Antônio, Helena disse certa noite, a voz quase um segredo. Às vezes eu sonho que estou caindo. Ele encostou as costas na parede, ao lado da cama, e respondeu. Então, aprende a sonhar que eu estendo a mão. Uma hora, o sonho acredita. No domingo, rádio um forró antigo. Antônio, sem jeito, estendeu a mão. Quer arriscar 2 passos? Ela riu, tímida. Eu danço mal. Eu também. A vantagem é que a gente erra junto. Deram 2 passos tortos, um tropeço de leve e pararam. Não precisaram mais. Às vezes, é no quase que mora a ternura. Naquele período, Pajeú, o cavalo, ainda fazia falta no horizonte de Antônio. A ausência do amigo de estrada doía em silêncio. Mas ele não deixava que a saudade azedasse a casa. Arrumou uma cela antiga no prego, passou sebo, como quem prepara o futuro que um dia talvez volte. Helena percebeu, mas não comentou. Em retribuição, uma tarde o surpreendeu com um pano novo no assento da cela, bordado com o mesmo ramo do oratório. Não disseram nada. O gesto ficou servindo de palavra. E assim, passo curto depois de passo curto, eles foram encontrando o jeito de existir um no outro sem se perder de si. A aproximação veio como vem a primeira luz antes do dia claro, quase invisível, mas certeira. Eu digo a você. Tinha amor ali? Talvez já tivesse, mas o nome ainda não era necessário. Bastava o cuidado. O mundo, porém, não perdoa quando 2 pessoas renascem sem pedir autorização. E foi justamente quando o coração deles aprendeu a respirar no mesmo compasso que a vida resolveu cobrar mais uma prova, aquela que separa a bondade tímida da coragem de aço. A noite que viria depois dessa paz curta traria o peso de uma promessa e as sombras de homens que não aceitam perder.
A tarde caiu pesada, com nuvens acumulando por trás da serra e um cheiro de chuva que fazia a pele arrepiarem em silêncio. Eu estava no alpendre quando Helena apareceu na porta, o xale nos ombros, os olhos fundos de quem vinha pensando longe. Antônio ajeitava o cadeado do paiol. Desde o dia na cidade, ele tinha o costume de conferir trancas e dobradiças antes do escuro, não por medo, mas por prudência de quem conhece o mundo. Antônio, ela chamou num tom que pedia conversa. Diga, Helena, tem hora que eu acho e que não vou dar conta. A gente tenta seguir, mas parece que o passado fica esperando na encruzilhada. Ele não apressou resposta. Encostou o martelo na mesa, lavou as mãos na bacia de alumínio e veio sentar na soleira, lado a lado com ela. A chuva começou a riscar o terreiro, primeiro fina, depois grossa, e o telhado cantou no compasso da água. O passado não manda na gente para sempre, ele disse, olhando o horizonte escurecido. A gente aprende a atravessar, mesmo quando ele grita. Helena apertou o xale. E quando o passado não grita, mas ameaça? Ela estendeu a mão e mostrou um papel amassado. Tinha sido deixado preso na janela mais cedo. Quem desafia o dono da cidade paga. Sem assinatura, sem coragem de se assumir. Antônio leu uma vez só, dobrou o bilhete e guardou no bolso da calça como quem guarda brasa para apagar depois. É recado de covarde, ele disse, sem elevar a voz. Aqui dentro, ninguém manda. Você fala como se fosse fácil, ela sussurrou. Mas foi você quem me tirou daquele palanque. Você quem segurou minha mão quando ninguém quis. Antônio respirou devagar, como quem mede as palavras para não ferir. Eu fiz o que qualquer pessoa devia ter feito. Ninguém fez, ela respondeu. E depois de um silêncio que pesou mais que a tempestade, completou. Se um dia eu estiver em perigo de novo, se o mundo vier contra mim como veio naquele dia, eu prometo, eu escolho a sua casa como a minha, eu escolho o seu nome ao lado do meu. Eu fico, para sempre. Ele virou o rosto, surpreso. Não era homem de se intimidar, mas aquela promessa tinha um peso bonito e sério, daqueles que pedem raiz. Não me promete por gratidão, Helena. Gratidão é vento, refresca, mas passa. Promessa é chão. Ela sustentou o olhar, firme como há muito não ficava. Não é gratidão, é verdade. Eu sei o que estou dizendo. A chuva engrossou. No fogão a lenha, a chaleira chiou, espalhando pelo quarto um cheiro de café moído que lembrava domingo de manhã. Antônio levantou, serviu 2 canecas e os 2 beberam calados por um instante. Depois, ela foi até o oratório e pegou o pingente com o monograma amassado, aquele que guardava desde o primeiro dia. Quero que fique com você, disse, estendendo o pingente. Até tudo isso passar, é a única coisa que ainda tenho do que vivi. E se te fizer falta? O que me faz falta é paz. Isso aqui só me puxa para o que me feriu. Ele aceitou devagar como quem recebe uma missão. Enrolou o pingente num pano e guardou na lata de biscoito, ao lado do papel onde ela escrevera casa. O gesto selou um acordo sem gritos. Palavra dada, palavra guardada. No dia seguinte, o céu abriu num azul que doía de limpo. Helena pediu para irem ao cemitério simples da cidade. Quero dar um nome ao que me tiraram depressa demais, disse com voz baixa. Foram cedo, para evitar olhares. Na beira do campo de cruzes de madeira, Antônio cavou a terra com as mãos, sem pressa, e fincou um pequeno marco que ele mesmo tinha talhado na noite anterior. Helena tirou do bolso um retalho de pano branco, bordado com um ramo miúdo igual ao do oratório. Escreveu Benício, com a mesma letra torta e inteira do casa, e amarrou no cruzeiro. Rezou baixinho. Eu vi quando os ombros dela baixaram um pouco, como se a dor tivesse encontrado lugar para deitar. Promete que se eu fraquejar, você me lembra que meu filho tem nome? Ela pediu. Prometo, ele respondeu. E te lembro também que você tem o seu. Helena não é vergonha, é caminho. Na volta, passaram diante do sobrado do coronel Laurindo. A janela entreabriu,
e um olho frio observou sem se mostrar inteiro. Não houve palavra, só o chiado de uma rede velha batendo no madeirame, como se alguém tivesse pressa de balançar o próprio poder. Antônio não diminuiu o passo, Helena também não. Quem já enterrou um pedaço de si aprende a não recuar diante de barulho. Em casa, eles dividiram um prato de feijão de corda, farinha e um ovo frito para cada. A simplicidade daquele almoço parecia mais farta que banquetas de gente grande, porque vinha temperada com respeito. E foi ali, entre garfadas, que Antônio quebrou um pouco da rigidez que trazia no peito. Se a tua promessa é chão, eu prometo telhado. Enquanto eu respirar, ninguém te toma daqui. Então a gente constrói junto. Ela sorriu, cansada e forte. Chão e telhado. As horas seguintes correram mansas, mas a cidade não descansava. Na porteira, alguém riscou com carvão a palavra intrometidos. Antônio passou um pano molhado e apagou sem alarde. No terreiro, um vizinho velho deixou um saco de milho e um bilhete torto. Pra casa nova. O mundo empurra, o mundo levanta. É sempre uma disputa. E foi nessa disputa que a promessa deles, agora dita e guardada, começou a criar raiz. Eu te digo, promessas pesam. Não como corrente, mas como âncora. Seguram a gente no lugar certo quando o mar levanta. A deles, feita sob chuva e confirmada diante de um nome gravado numa madeira simples, passaria por provas que ainda não cabiam naquele dia claro. Mas já era promessa de gente grande, promessa que não se quebra no primeiro vento. Na sua opinião, a jovem merece justiça? Deixe nos comentários. Justiça por Helena. A calmaria durou pouco. É assim no interior. Quando o vento muda e o céu abre demais, a gente aprende a desconfiar. Eu vi os sinais chegarem em silêncio, um por dia, como formiga que carrega grão. Primeiro, a venda de seu Firmino sem troco para Antônio. Depois, o armazém de seu Osório sem farinha, justo. No dia da feira. Por fim, o aviso atravessado do carro do cartório. Um papel amarelo dizendo que a cerca do Riacho Seco avançava 2 palmos na divisa do Coronel Laurindo. 2 palmos. Quem mede terra assim não quer divisa, quer desalento. Querem que a gente se canse, disse Antônio, dobrando o papel com cuidado para não amassar a dignidade junto. E se a gente for embora? Helena perguntou, a voz pesada de prudência. Se a gente for, vira costume. Amanhã fazem com outra. E eu não aprendi a viver de cabeça baixa. No mesmo dia, a conversa azedou na praça. Apareceu um boletim do delegado Aderbal, homem que bebia café na sala do coronel e chamava de amigo quem devia chamar de patrão. O papel falava em averiguação de procedência, conduta moral e vadiagem, palavra velha usada para ferir mulher sem defesa. O delegado chegou na porteira de tardinha, chapéu de banda, 2 soldados ao lado. Eu estava no alpendre quando ouvi a bota dele riscar o terreiro. Boa tarde, disse. Seco, como se boa fosse a autoridade que carregava. Venho cumprir uma verificação. Antônio não cedeu o degrau, mas cedeu a palavra. Verifica com respeito, que aqui tem gente. A moça precisa vir à delegacia, dar esclarecimentos. Helena respirou fundo. Antônio pôs o corpo um passo à frente, não para esconder, mas para amparar. Esclarece aqui mesmo, delegado. O que ela viveu não é crime. Crime é o que fizeram com ela. Aderbal ajeitou o cinto, querendo altura no que lhe faltava de grandeza. Ordem é ordem. Lei é lei, Antônio devolveu. Me mostra o mandado. O delegado não mostrou, mostrou impaciência. O padre Anselmo, que vinha do caminho da capela, parou na porteira e pigarreou como quem pede licença para a coragem. Delegado, leve o senhor a lei para dentro da lei. Não tire a moça de casa sem papel. Aderbal mediu os 3 com o olho. Não tinha mandado, tinha pressa. E pressa de poderoso não gosta de plateia. Foi embora, deixando a poeira do caminho levantar como ameaça. De noite, o terreiro cheirou a queimado. A gente reconhece de longe. É cheiro que corre antes da chama.
Antônio saiu em disparada e eu com ele. No fim da pastagem, uma língua de fogo subia pelo capim seco, rápida, como se alguém tivesse ensinado o fogo a correr. Água! Ele gritou, derrubando baldes no chão, batendo as chamas com um saco molhado. Helena trouxe bacias, molhou panos, jogou terra com as mãos. Os vizinhos Zé Raimundo e Dona Ritinha chegaram com uma tina grande. O fogo, atrevido, se fez de dono por um instante. Depois, cansado da própria vaidade, recolheu-se à noite. Ficou a pastagem marcada em preto, ficou a mão de Antônio ardendo, não por ferimento feio, mas por esforço. E ficou Helena lavando a queimadura com água fria, soprando, cuidando como quem reza. Isso não foi vento, Zé Raimundo falou, chutando um toco de pavio de cera no chão. Foi mão de gente ruim. Antônio assentiu, sem transformar a raiva em fala. A gente replantar, Zé. Terra entende de recomeço. Nunua. Outro dia, a cerca estava cortada. O feijão pisado. Eu vi rastro de bota grande, sola de couro marcada. Bira e Zezim passaram rindo na estrada, com o costume de quem nunca acha que vai prestar contas. Pasto bonito, Antônio, Bira gritou, falso. Uma pena o fogo gostar tanto de verde. Antônio limpou o suor com o dorso do braço. Tem coisa que o fogo não consome. O quê? Zezim mordeu o riso. Vergonha na cara. Essa nem o sol derrete. As línguas da cidade, que nunca dormem, começaram a trabalhar de dia e de noite. Diziam que Helena desgraçava o chão onde pisava, que mulher que chega assim traz maldição. Na contramão, chegava comida de gente boa por cima do muro, um saco de milho com bilhete de Dona Alzira, um pedaço de queijo de coalho de seu Nestor, uma lamparina nova de Padre Anselmo para clarear o que a sombra tenta esconder. O mundo tem dois lados, e eles vinham se encarando na porteira do Riacho Seco. Numa tarde de nuvem baixa, apareceu um capanga novo na cidade. Não falava, só olhava. Encostou no balcão da venda, pediu fumo, e quando Helena passou na calçada, ele não disse palavra. Apenas seguiu o pingente ausente no peito dela com os olhos, como quem reconhece falta. Eu entendi ali que o silêncio daquele homem via mais do que falatório. Ele tinha visto o monograma numa outra janela. Janela de casa grande. A gente precisa esconder o que é rastro, Antônio disse, à noite, acendendo o lampião. Se mexerem na lata, não podem achar. Ele tirou da lata de biscoito o papel casa, aquele em que Helena escrevera a primeira palavra, pôs num envelope de pano junto do pingente e enterrou no pé do umbuzeiro. Amanhã eu faço um banco em cima, vira sombra e segredo. As cartas do cartório continuaram. Apresentar documentação, comparecer ao fórum, regularizar dívida antiga. Dívida? Antônio nunca devia mais do que suas forças, e elas ele pagava todo dia com calo. O coronel queria papel para sufocar onde a mão não conseguia apertar. Eu vou, Antônio disse firme, do jeito de quem sabe entrar e sair de sala difícil. Eu vou com você? Helena respondeu. Você fica, ele pediu sem autoritarismo, com cuidado. Lá dentro, eles machucam com palavra. Eu volto e conto. Na manhã marcada, Antônio entrou sozinho no fórum baixo, parede caiada, janela alta. Do outro lado do balcão, a caneta do escrivão caminhava com lentidão de cobra. Coronel Laurindo apareceu depois, cheiro de couro caro, barba feita, sorriso de quem cumprimenta e julga na mesma frase. Vim ajudar a resolver, disse o coronel, abrindo os braços. Quem ajuda não amarra nó, Antônio respondeu. Houve troca de protocolos, troca de olhares, troca de pequenas violências vestidas de formalidade. Antônio saiu de cabeça erguida e trouxe para casa a certeza do que já sabíamos. Eles não iam parar. Naquela noite, trovão ao longe. O céu de Itabaiana se juntou em morro. O ar ficou espesso. O cheiro de chuva encostou nos telhados. Helena sentiu o corpo arrepios, que não eram de frio. Vai ter temporal, eu disse olhando o clarão. Vai ter visita, Antônio respondeu, conferindo outra vez a tranca do paiol. E visita que não bate na porta.
Ele deixou a enxada encostada atrás da porta, não como arma, mas como extensão do braço de quem planta e também sabe defender o lar. Apagou o lampião cedo, para que a casa não chamasse os olhos da estrada. Helena guardou um canivete pequeno na barra do vestido, não para machucar, mas para cortar cordas se precisassem. Mulher que já sofreu aprende a preparar caminho de fuga e de volta. Se vierem, ela disse, ajeitando o oratório, eu fico do seu lado. Se vierem, a gente fica de pé. E se não der, a gente lembra. Promessa é âncora. A primeira pancada de chuva bateu no telhado como mão pesada. O vento assobiou nas frestas e o escuro ficou cheio de passos de água. Lá fora, longe e perto, o mundo respirando forte. Dentro de casa, eu ouvi o coração deles cadenciar. 1, 2, 1, 2. Com passo de coragem. No terreiro, os cachorros da vizinhança começaram a latir para a mesma direção, como sino que repica aviso de igreja. E foi no intervalo entre um trovão e outro que eu escutei. Não vento, não chuva, mas as botas. 3, 4, 5 passos marcados, sem pressa, de quem acha que a noite confessa. A ameaça, que vinha miúda, resolveu mostrar o rosto. O que se seguiu nessa noite, eu te conto no próximo capítulo, porque é ali que a vida exige de Antônio e Helena não apenas bondade, mas fôlego e coragem. Atravessaram o olho da ventania juntos. A chuva seria testemunha, e a cidade no dia seguinte teria muito o que comentar. A madrugada caiu grossa, com trovão batendo fundo e a chuva riscando o terreiro como chicote d'água. Eu tinha avisado. Vai ter visita que não bate, e não demorou para os passos chegarem. Primeiro 4, depois 6, marcados, sem pressa, como quem acredita que o medo abre porta. Antônio apagou o lampião e encostou a tranca. Helena ficou a 1 palmo dele, a mão firme no batente. O coração dos dois batia no mesmo compasso, não de pavor, mas de alerta. Antônio do Riacho Seco. A voz de Bira veio de fora, pastosa. Abre essa porta que a gente só quer conversar. Conversa boa se tem com o sol aceso. Respondeu Antônio sem gritar. Voltem de dia. De dia quem manda é a lei. De noite manda quem tem braço. A madeira gemeu com o primeiro chute. Antônio olhou em volta, medindo o espaço como quem mede um campo de bola. Encostou a mesa pesada atrás da porta, depois a cômoda, numa barricada simples. Pegou a enxada que ficava ao lado, não como arma, mas como extensão das mãos de quem planta. Helena, em silêncio, correu até o quarto, enfiou um casaco grosso por cima do vestido e trouxe a lata de água grande para perto. Se entrarem, a gente apaga o fogo e clareia o breu, ela disse, olhando o lampião. Você vai ficar atrás de mim. Eu vou ficar com você. A janela tremeu com uma pancada de fora. Um vidro estalou no canto. A sombra de Zezim surgiu contornada por relâmpago, o chapéu pingando, um pedaço de pau na mão. Último aviso, gritou. Último aviso meu também, Antônio devolveu. Aqui tem gente. O trovão cobriu a arremetida. A porta cedeu 1 palmo. A tranca segurou. A mesa arrastou 2 dedos para trás. Helena, rápida, pôs a lata de água entre a porta e a cômoda, travando a roda. A pancada seguinte bateu no improviso e perdeu força. Bira praguejou alto. Abre, cabra! Aprende a pedir. Antônio respondeu, a voz grave fora, e ouvi mais 2 homens. Um deles, o silencioso que andava rondando a venda dias antes, não disse palavra. Apenas veio até a janela, testou as tábuas com a ponta do facão e recuou 1 passo calculando. A chuva batia no beiral, fazendo uma cortina de água. Helena percebeu a sombra, puxou o lampião para perto da janela e, de propósito, ergueu a chama, iluminando o próprio rosto. Se quiserem ver, olhem direito, disse, firme. Aqui não tem vergonha. Tem casa. O silêncio do homem sem nome pesou. Ele ficou parado 1 segundo a mais, como se reconhecesse algo que não cabia naquela noite. Então Bira perdeu a paciência e avançou de vez. A fechadura estalou.
A tranca rangeu. A porta abriu 2 palmos. Antônio plantou as botas no chão e segurou com o ombro, a madeira empurrando o ombro dele, o corpo inteiro em vergonha de ceder. Helena meteu-se ao lado, as 2 mãos na borda da tábua. No 3, Helena, disse Antônio. 1, 2, 3. Os 2 empurraram juntos. A porta voltou 1 palmo. Do lado de fora, Bira escorregou na lama e caiu de joelhos, molhando a bota de couro bom. Zezim xingou, puxou-o pelos ombros. O trovão respondeu mais forte. Foi quando Antônio abriu de leve a porta. Só o suficiente para enfiar o balde e virar água na soleira. A lama virou sabão. Na tentativa seguinte, os 2 capangas tombaram de novo, agora levando junto mais um que vinha atrás. Não houve sangue, não houve bravata. Houve tropeço de quem achou que o mundo era só força. Covardes! Bira gritou, tentando se levantar. Covarde é quem vem em bando atrás de uma casa. Antônio disse firme, ainda segurando a tábua. Os cachorros da vizinhança começaram a latir para a mesma direção. No caminho de barro, lanternas pipocaram como vagalumes grandes. Zé Raimundo corria com um porrete fino. Dona Ritinha trazia um apito e um lençol para virar torniquete se alguém se machucasse, e mais 2 vizinhos apareceram com lampiões. A rua de barro ganhou olhos, e quando a noite ganha olhos, a covardia desaprende o passo. Que negócio é esse na casa do rapaz? Zé Raimundo berrou. Aqui tem testemunha. O homem silencioso recuou um passo inteiro. Bira e Zezim, vendo-los chegar, engoliram o resto da valentia. Isso não acaba aqui, Zezim rosnou. Então termina na delegacia. Zé Raimundo retrucou, levantando o lampião. Querem que a gente acompanhe? Não quiseram. Foram recuando pela lama, escorregando, xingando entre os dentes. O silencioso foi o último a sair. Deu 2 passos para trás, quase sem respiração. E então virou o rosto para Helena, iluminada pelo lampião. Tinha nos olhos dele um reconhecimento que não cabia naquela hora. No movimento apressado, um tecido escuro escorregou do bolso e ficou na poça. Um lenço de seda fino com um monograma bordado na ponta. As letras se viram no clarão do relâmpago. LP. Helena viu. O corpo dela gelou, como se a chuva tivesse entrado por dentro. Antônio também viu, mas não entendeu de primeira. Dona Ritinha recolheu o lenço e entregou na mão de Helena. Caiu. Serve de prova se precisar. Helena passou o dedo pelo bordado devagar, como quem passa a mão no rosto de um fantasma. O trovão demorou a acabar. Os vizinhos ficaram um pouco. Ajudaram a encostar a porta, a secar o chão, a reerguer a mesa. Padre Anselmo chegou ofegante, trazendo um santo pequeno de madeira. Ninguém perguntou por quê. Às vezes, a gente só precisa de algo que olhe por nós. Vocês não estão sós, ele disse, pousando o santo no oratório. A noite passa, sempre passa. Quando o terreiro voltou a ouvir só o som da chuva, Antônio e Helena sentaram no chão, encostados na parede, dividindo o mesmo cobertor. A respiração deles foi voltando ao lugar. No colo de Helena, o lenço com as letras LP parecia aceso por dentro, mesmo com o lampião apagado. Eu conheço esse desenho, ela disse, num sussurro que cabia em 2 sílabas. De onde? Helena engoliu seco. Os olhos se perderam por um instante, como quem volta para um corredor escuro, mas agora acende fósforo. Da casa grande da cidade, do homem que... Ela parou, mordeu o lábio, respirou. Amanhã eu te conto direito. Antônio não apertou a pergunta. Apenas cobriu a mão dela com a dele. Lá fora, a tempestade resolveu se aquietar. Dentro algo se movia, pesado e certeiro, ocupando o lugar que o medo havia deixado vago. O que aquele monograma revelaria só cabia no dia seguinte. E é no aclarar dessa verdade que a nossa história se torce de vez, para mostrar que a coragem daquela noite não foi apenas defesa, foi a chave para abrir uma porta antiga, trancada por gente grande. O amanhecer veio sem pressa, como se a noite pesada ainda teimasse em ficar nos cantos da casa.
Helena acordou com o som leve da água escorrendo do beiral e por um instante achou que a tempestade era só um sonho ruim. Mas o lenço de seda, úmido e escuro, estava ali sobre a mesa e as letras bordadas, LP, brilhavam no fio do sol que entrava pela fresta. Antônio serviu café em 2 canecas e se sentou diante dela, sem dizer nada. Às vezes, é no silêncio que a verdade encontra caminho. Eu conheço esse monograma, disse Helena com a voz que vinha de longe. É do Laurindo Paiva. Antônio segurou a caneca no ar. Você tem certeza? Tenho. Vi essas letras na casa grande, nos lenços, nas iniciais das camisas, nas pratarias. Ela passou o dedo no bordado, como quem abre uma ferida antiga com cuidado. Foi ele quem me prometeu casamento. Foi ele quem deixou sozinha. A palavra não precisou ser inteira. A casa entendeu. Antônio baixou a caneca, apoiou os cotovelos na mesa e deixou o ar sair devagar, como quem controla o fogo para não perder a chama. Então é ele quem anda me cercando com papel e capanga. É ele, confirmou Helena, firme. E foi ele quem fez de mim mercadoria na praça, para calar a vergonha dele. Houve um tempo breve de respiro e Helena continuou, como quem se obriga a terminar a travessia. Meses atrás, quando eu ainda morava com meus pais, o coronel começou a aparecer na feira, muito gentil. Dizia que eu era diferente, que merecia estudo, futuro. Um dia, mandou recado para que eu fosse até a casa grande conversar sobre trabalho para minha família. Eu fui. No portão, ele me deu um pingente com essas mesmas letras. Ela tocou o próprio peito por reflexo. O resto você imagina. Quando souberam da gravidez, ele desapareceu. Depois vieram os recados, as ameaças e então o leilão. Antônio assentiu, duro por dentro e calmo por fora. A gente vai tirar essa história do escuro, Helena, mas não com grito, com prova. Foram juntos até o umbuzeiro no terreiro. Antônio cavou a terra úmida ao pé do banco que ele mesmo havia feito e desenterrou o saquinho de pano onde guardara as 2 coisas mais importantes daquele começo de vida nova. O papel com a palavra casa, escrita por Helena, e o pingente com o monograma amassado. Ele limpou o pingente com a barra da camisa e pousou ao lado do lenço. As letras, iguais, ficaram se encarando como quem se reconhece no espelho. Isso aqui não é só coisa de vestir, disse ele olhando os 2 objetos. É palavra escrita em metal e fio. É a assinatura de quem se acha dono do mundo. E agora vai ser a assinatura do que ele fez, completou Helena, sem tremer. Decidiram levar as peças até Dona Ritinha, a costureira. Se tinha alguém que entendia de letra bordada naquela cidade, era ela. Encontraram a mulher ajeitando a máquina no canto da sala, o pano de pó ainda no colo. Entre, minha gente, que cara de noite mal dormida é essa? Antônio abriu a mão com o lenço. Helena abriu a outra com o pingente. A senhora pode dizer de quem são essas letras? Dona Ritinha nem precisou aproximar muito. Os olhos de quem alinhava ponto a vida toda foram direto ao detalhe que o mundo leigo não vê. É ponto cheio com contorno em haste, letra desenhada para L e P. Eu mesma já bordei essas iniciais muitas vezes. Para quem? Perguntou Helena, o coração dizendo que já sabia. Para o coronel Laurindo Paiva, lenços, camisas, até jogo de guardanapo. A costureira pousou a mão no ombro de Helena, num carinho que apertava sem machucar. Filha, se você veio pedir coragem, você já tem. Se veio pedir testemunha, eu sou uma. Saíram de lá com o lenço, o pingente, a palavra da costureira e o peso de uma certeza que agora tinha nome e sobrenome. Padre Anselmo esperava na porta da capela, como quem pressente a tempestade seguinte. Padre, precisamos do sino, disse Antônio direto, e do senhor. Sino tem dono? O padre respondeu abrindo o portão. Tem, sim, o povo. O sino repicou 2, 3 vezes e o som correu pelos telhados como água em telha nova. A praça encheu.
Dona Alzira, seu Nestor, Zé Raimundo, seu Firmino envergonhado, gente curiosa, gente comovida, gente duvidando por hábito. Helena subiu nos 2 degraus da capela. Não era palanque de feira, era altar de verdade simples. Antônio ficou ao lado dela, não à frente. Dele era junto, não em cima. Eu vim dizer meu nome. Helena começou firme. Meu nome é Helena, e eu não sou o que disseram que eu era. O murmúrio parou. Ela ergueu o pingente. Isso aqui eu ganhei do coronel Laurindo, quando ele me prometeu o que nunca cumpriu. Ergueu o lenço. E isso aqui caiu do bolso de um homem dele na porta da minha casa ontem à noite. As letras são as mesmas. A história também. Dona Ritinha deu um passo e falou alto para todo mundo ouvir. Eu confirmei o bordado. É do coronel. Eu bordei com estas mãos muitas vezes. Dona Alzira levantou o terço. É pecado grande usar poder para ferir mulher. Seu Nestor completou seco como régua. Quem manda nas letras tem que responder pelas palavras. A rua abriu espaço. O portão do sobrado rangeu e o coronel Laurindo Paiva apareceu, engomado, o rosto pálido, só de leve. Caminhou com a segurança de quem nunca foi chamado pelo nome em praça pública. O que é essa bagunça? Perguntou, com o sorriso que ele usava para cortar sem levantar a voz. Antônio não respondeu. O lugar da palavra era de Helena. Coronel, ela disse mirando nos olhos dele. Eu não vim pedir nada. Vim dizer a verdade. O filho que perdi era seu. E o que o senhor fez comigo não foi só pecado. Foi crime contra a minha dignidade. Um burburinho começou, mas Padre Anselmo ergueu a mão e o silêncio obedeceu. Helena mostrou o pingente e o lenço, e o som do sino, que ainda vibrava na torre, pareceu marcar cada sílaba. Ninguém vai acreditar em você, o coronel devolveu, quase no mesmo tom educado, mas com o veneno escorrendo por dentro. Palavra de moça contra as minha? Dona Ritinha avançou um passo. Não é só a palavra dela, é a minha também. Essas letras são minhas obras. Zé Raimundo ergueu o queixo. Ontem à noite seus homens foram à casa de Antônio. Tô aqui para testemunhar. Do lado, o homem silencioso, o mesmo que deixara cair o lenço, estava entre a multidão. Chapéu baixo, corpo duro. Por um segundo, a indecisão passou nos olhos dele como nuvem rápida, e então ele tirou o chapéu. Doutor Coronel, a voz saiu áspera de poeira. Fui eu que estive lá. Recebi ordem. Cale a boca. O coronel sibilou sem olhar. Recebi ordem do senhor, repetiu o homem, agora firme. Não para conversar, para assustar. Eu tenho irmã, coronel. Não carrego mais esse peso sozinho. O barulho que se seguiu não foi de feira. Foi de gente acordando. Seu Firmino abaixou os olhos com vergonha de ontem. Dona Alzira apertou o terço como quem segura a mão de uma filha. Padre Anselmo avançou um passo, o breviário fechado contra o peito como um escudo. A verdade veio à praça, disse o padre, e a verdade pede reparo. O delegado Aderbal apareceu atrasado e desalinhado de propósito, tentando vestir a autoridade no meio do povo. O que é isso, reunião sem licença? Antônio pôs o corpo meio passo à frente de Helena, não para roubar a cena, mas para ser muro. É povo pedindo lei. O senhor tem caneta? Anote. Tem ouvido? Escute. O delegado procurou apoio no olhar do coronel e não encontrou a segurança de sempre. A sombra do sobrado parecia menor naquele instante. A coragem, quando vira couro, muda as medidas da cidade. Helena respirou fundo. A voz, agora, tinha a paz de quem concluiu um dever. Eu não sou mercadoria. Sou gente. E tudo o que eu queria era poder chorar meu filho com o nome que lhe dei. Benício. O resto é o Senhor e Deus. As últimas palavras caíram mansinhas e pesadas, como chuva boa em terra rachada. Antônio estendeu a mão e Helena segurou, sem esconder diante de todos. Era um gesto simples e enorme. Ali não havia vergonha, havia caminho. Alguns olhos se encheram d'água, não de escândalo, mas de reconhecimento. A cidade inteira, por um segundo, se viu naquela moça que só queria o direito de existir.
Eu não vou fugir, ela disse baixinho, só para Antônio. Nem eu, ele respondeu. Se quiserem levar a gente, levam de pé, juntos. O sino bateu sozinho com o vento, como assinasse a cena. O coronel, pálido, contou a distância até a própria porta e preferiu o silêncio a uma mentira que não passaria mais. O delegado, sem o amparo da sombra, engoliu seco e rabiscou alguma coisa que ninguém leu, mas que todos saberiam cobrar. A praça, aos poucos, aprendeu a respirar de novo. Enquanto o sol subia um pouco mais, Helena encostou o pingente no lenço e guardou ambos no bolso do vestido. Não eram mais lembranças que aprendiam, eram provas que a libertavam. E, ao lado de Antônio, ela desceu do degrau da capela como quem pisa no começo de uma estrada limpa, ainda longa, ainda cheia de obstáculos, mas enfim com o nome certo no marco de beira. O que viria depois, justiça, reparo, destino do coronel, é coisa que a vida, quando acorda, exige até o fim. E é esse fim de chorar de tão bonito que eu vou te contar no próximo capítulo. Porque certas histórias, quando chegam no ponto, pedem que a gente respire antes de dar o último nó, aquele que fecha a ferida sem apagar a cicatriz. Foram dias curtos e longos ao mesmo tempo. A praça ainda lembrava o som do sino e a coragem de Helena tinha virado conversa em fogão a lenha. Mas a verdade, quando começa a nascer, não aceita meia luz. Na tarde seguinte, o capanga silencioso apareceu na porteira com o chapéu amassado entre as mãos. Disse o nome, Mateus, e disse sem rodar palavra o que guardara no peito. O menino não morreu. O coronel mandou a parteira levar para a Santa Casa em Aracaju para sumirem com a história. Eu levei o pacote com o lenço, me perdoem. A casa ficou muda. Eu senti o chão se mover, não de medo, de esperança. Helena agarrou o batente para não cair. Antônio segurou sua cintura com o mesmo cuidado com que se segura um vaso de barro antigo, firme, sem apertar. A verdade chegou, Helena, ele disse, olhando nos olhos dela. Vamos buscar nosso destino. Na manhã seguinte, partiram na carroça emprestada por Zé Raimundo. O caminho para Aracaju parecia maior do que o mapa. Cada curva carregava uma reza. Padre Anselmo foi junto, com o breviário e um silêncio amigo. Dona Ritinha prendeu no cabelo de Helena um laço pequeno, para lembrar que mulher ferida também enfeita a própria vitória. A Santa Casa era branca e alta, cheirando a éter e a sabonete de pedra. Uma irmã idosa, Irgim Clarice, trouxe o livro de registros. As páginas faziam barulho de asa. Antônio pousou sobre a mesa o pingente com LP. Helena mostrou o lenço igual. A irmã ajustou os óculos, leu, voltou, leu. De novo. Então apontou a linha com o dedo fino. Recém-nascido, deixado na madrugada com lenço marcado LP. Está aqui, disse, com doçura séria. Vive. O mundo coube num sopro. Helena chorou do jeito que chora quem encontra nome depois de tanta perda. Não um choro que derruba, um choro que levanta. Antônio apertou seus ombros, os olhos dele também marejados, e eu entendi. Era a chuva por dentro lavando a terra para a colheita. Da sala ao lado veio um som breve, fino. Não vou te enfeitar, com detalhes. Criança se guarda em segundo plano, como joia coberta para não arranhar. Helena só encostou a testa naquela vida e sussurrou o nome que já tinha bordado no coração. Benício. As freiras pediram documentos, o padre ofereceu testemunho, Dona Ritinha confirmou o bordado, Mateus assinou a própria culpa para que virasse reparo. O delegado Aderbal, agora sem sombra para se esconder, não conseguiu calar o processo. A cidade falou mais alto. O coronel Laurindo perdeu o que acreditava ser infinito, a certeza de mandar sem prestar contas. E a lei, ainda lenta como boi em subida, começou, passo a passo, a alcançar o sobrado. O retorno foi outro caminho. Na carroça, Helena segurava o chale contra o peito. Antônio conduzia as rédeas com um cuidado que parecia reza.
No Riacho Seco, a vizinhança abriu a porteira como quem abre festa de padroeiro. Dona Alzira trouxe pão doce, seu Nestor, um pacote de sal. Zé Raimundo, um berço de madeira que cheirava a árvore viva. Padre Anselmo levantou o santo simples no ar e fez uma bênção curta e bonita, dessas que não precisam de latim inteiro para tocar o que interessa. Naquele entardecer, plantaram juntos um umbuzeiro novo no terreiro. Antônio cavou, Helena segurou a muda, e eu vi quando ele tirou da lata o papel com a palavra casa e o guardou dobradinho na base da raiz, não para esconder o passado, mas para que dele nascesse sombra boa. O pingente com as letras do coronel ficou pendurado no oratório, não como lembrança de dor, e sim como prova vencida. Metal que um dia tentou pesar, agora não passava de um pedaço de nada diante da verdade inteira. Você me salvou quando ninguém ficou, disse Helena, a voz mansa. Eu prometi e repito, escolho teu nome ao lado do meu. Antônio respirou fundo, a coragem virando ternura. Então fica, ele respondeu, que a nossa casa termine de te curar. O padre costurou um casamento simples de varanda, com cheiro de café e louça desbeiçada. Não houve vestido bordado, palavra inteira. Não houve música de banda, mas o vento no umbuzeiro fez um som que, se você fechar os olhos, ainda escuta de leve. E naquela noite, a cidade, até quem não admitia, entendeu que amor de gente de bem não precisa pedir licença para existir. O tempo passou como passam as águas do riacho, sem gritar, mas levando pedra. E no terreiro de Antônio, 3 sombras começaram a se alongar ao pôr do sol. 2 grandes e uma pequena, sempre ao fundo, como se a vida tivesse aprendido, por fim, o gesto de não ferir. No oratório, a vela queimava baixo, aquecendo a palavra casa e iluminando o que a dor nunca conseguiu apagar, a dignidade. Eu te digo, com os olhos úmidos que toda história merece, o sofrimento que juntou esses 2 não foi o fim, foi a ponte. Helena encontrou a força que lhe roubaram. Antônio descobriu que coragem também tem rosto de cuidado. E a cidade, pela primeira vez em anos, aprendeu que poder nenhum resiste quando a verdade toma a praça pela mão. Agora me conta, o que você sentiu com esse final? Deixe sua opinião nos comentários, quero muito ler. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise lembrar que a verdade vence, mesmo quando parece tarde. Tem próxima história esperando por você. Clica aí e nos vemos lá.